antes disso, devo apresentar a nossa versão. Não é verdade que as negociações pararam porque o presidente do MPLA não deu luz verde. Aliás, é muito arriscado virmos ao debate e adivinharmos algumas coisas. Como é que a deputada sabe que é o presidente do MPLA? Quem lhe concedeu essa informação? Porque foi concedida essa informação. Quem lhe concedeu essa informação? Pode dizer a que eu vivo. Alguém que está na comissão. Não, mas eu diga não aqui, posso você estar, tem que dizer, eu não posso estar. Não pode vir ao debate adivinhar coisas. Deputada, eu não posso estar não, a versão que eu tenho. dar as minhas fontes dentro do MPLA. Ah, pronto. Não posso. Então nós podemos admitir que também é uma inverdade que você está a não dizer. É uma porque inverdade. Eu vou apresentar a nossa versão. Diga, a nossa versão é que as negociações não avançaram porque a UNITA estava a utilizar um método de negociação sem querer ofender determinada nacionalidade, mas é muito famosa por isso, estilo chinês, que é um dia vem com um discurso, outro dia vem com outro discurso. E nós estamos habituados a isso. Isto não nós é verdade. Nós tivemos isso no pacote legislativo eleitoral e já chego lá. Isto não é verdade. Já chego lá, mas felizmente houve consenso. Portanto, não podemos chegar aqui, repito, e adivinhar coisas sobre os assuntos internos de cada partido político. Relativamente ao ano que terminou, devo dizer que 11 leis foram aprovadas e publicadas no Diário da República. 2 diplomas aprovados estão em fase de redação final para aprovação no Diário da República. 11 leis aprovadas na generalidade e estão em tratamento para a especialidade. E, por último, 7 diplomas admitidos que estão em tratamento para a discussão na generalidade. Nós devemos enaltecer, sim, os consensos que nós tivemos na terceira sessão legislativa da 5ª legislatura, e posso considerar que tivemos o maior sucesso legislativo até o momento, quando aprovamos por unanimidade o pacote legislativo eleitoral. Inicialmente havia muita polêmica, muitos debates sobre o tema, mas conseguimos aprovar por unanimidade. Mas temos que relembrar algo. Quando da discussão na generalidade, a UNITA vetou as propostas de lei do Executivo e o MPLA, mesmo tendo maioria, abstivemos-nos. Mesmo votando, abstiveram-se, obrigada, mesmo votando depois da UNITA, votou a favor dos projetos de lei da UNITA. Ou seja, poderíamos pagar com a mesma moeda. Mas não, votamos a favor, admitimos os projetos de lei. Isso tem nome. Chama-se responsabilidade e seriedade. E qual foi o resultado? A aprovação final por unanimidade. E este é o apelo que nós temos feito aos parlamentares. Que quando o interesse é nacional, as vestes político-partidárias têm que ser colocadas de lado. Porque este diploma demonstrou que onde abundam as divergências, podem superabundar as convergências. Olhando agora para a 4ª sessão... Antes, falou da questão da unanimidade para aprovação de determinados projetos. A unanimidade representa sempre cedências. Isto só para que a nossa audiência tenha este conhecimento e esta noção. Quando partidos que representam ideias e ideais diferentes convergem para o bem comum, que é Angola, que vocês servem e representam os angolanos, significa que foram feitas cedências para muitas chegar cedências. a Muitas cedências. Foram semanas de discussões árduas. As direções dos grupos parlamentares muitas vezes saíam da sessão para encontros que inicialmente eram de 20 minutos, 30 minutos e faziam 2 horas. E os parlamentares estiveram lá pacientemente durante vários dias, durante várias horas seguidas, a trabalhar para que conseguíssemos esse grande sucesso da nossa legislatura. Pode prosseguir, porque queria olhar olhando para as prioridades da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura, claramente que é o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado hoje é uma lei e é o principal instrumento de programação económica e financeira do Estado. O que é que isso significa? Sem OGE não há governação. Sem OGE não há pagamento de salários, não há gastos
necessários do Estado, não há investimentos, não há satisfação de nenhuma necessidade. Então, o que é que nós podemos perceber com isso? Que o OGE promove a unidade e a reconciliação nacional, porque beneficia a todos. E mesmo não tendo consensos, nunca houve, com o maior partido da oposição, nós, em Pelá, continuaremos focados naquilo que é o interesse nacional. O que nós vamos fazer é trabalhar com o Executivo, contribuir para que as necessidades do povo, nós enquanto representantes, dignos representantes do povo, sejam cada vez mais satisfeitas no nosso orçamento. Nós queremos um orçamento mais adequado às necessidades dos angolanos. O Lino disse que o OGE, há aqui uma disparidade entre aquilo que é aprovado e aquilo que é executado. E está certo. Por quê? Porque hoje é uma previsão. É uma previsão daquilo que nós podemos produzir, dos recursos que nós podemos ter. Estou lá a dizer que está certo. Sim. Agora, sendo uma previsão, só é possível nós gastarmos dinheiro se existir dinheiro. Só é possível nós satisfazermos determinadas necessidades se conseguirmos dinheiro. Então, é uma previsão. Quando o dinheiro não existe, não tem como executarmos determinadas coisas. Portanto, devemos encarar o OGE nessa perspectiva. Também vou concordar consigo sobre um tema que tocou muito interessante, a proteção dos nossos menores. A violação de menores, os abusos sexuais, violência doméstica tem aumentado muito no nosso país. O Código Penal já prevê. Isso não é só realizado por cidadãos estrangeiros, infelizmente. Muitas crianças, muitos menores são abusados pelos próprios familiares, né? Eu acho que nós temos que prestar atenção ao Código de Família, sim, fazer uma revisão. Código Penal. Código Penal e vermos o Código de Família também, porque tem sido gritante. Eu digo sempre que se o homicida tira a vida de alguém, não é? Que é para sempre, o violador deixa um morto-vivo. E nós temos que prestar atenção às nossas crianças, por isso, depois do OGE, eu penso que esse é um assunto prioritário, a proteção dos menores, a proteção das crianças no nosso país. E o Grupo de Mulheres Parlamentares tem realizado um trabalho abrangente a nível das províncias, realizando palestras, visitando as comunidades. Nós já estivemos em Benguela. Caota, no bairro da já estivemos nessa comunidade, conversamos com a população local, fizemos levantamento e apresentamos um relatório. E vamos dar continuidade durante essa sessão legislativa. O que é que... Sim, alguém me disse alguma coisa? Sim, eu estava simplesmente a concordar com isto. E também quando eu falava do Orçamento Geral do Estado, nessa perspectiva de prever as receitas, as despesas, era no sentido de não se fazer uma previsão que, de algum modo, nós não consigamos, tendo em conta a nossa base líquida, a nossa reserva. Se não estiver em erro, no ano passado, penso que a nossa reserva líquida era de 14 mil milhões de dólares. O que significa dizer, o modo como nós temos estado a destinar, né, essas despesas, as prioridades. Por exemplo, nós se olharmos, o Presidente da República tem estado a gastar muito mais em viagens do que com coisas básicas, como, por exemplo, a fome e a saúde. E esse é o ponto central para o povo angolano, né? Então, eu olho mais nessa perspectiva, pese embora que estamos a falar de receitas e despesas que devem ser realmente previstas, mas a previsão deve ser feita com ética, no estudo concreto das prioridades. Era mais nessa perspectiva que eu queria... Daí a necessidade de nós, os deputados, admitirmos o orçamento na discussão na generalidade, coisa que não acontece. Só o MPLA... Como assim não acontece? Só o MPLA vota a favor. Não. Senhora deputada, acredito que a senhora deputada não tem estado sim, na sala, sim. não? Só o MPLA e os partidos, peço desculpas, o partido maioritário... Eu devo dizer, desculpas. Eu devo dizer, Leda, que até na Rússia a oposição não vota a favor do Orçamento Geral do Estado.
Sim, mas nós não estamos a pedir Mas que a vote a intenção é favor. fazer, Eu estou a mencionar, Não, a questão que se Sim, coloca é que quando se faz o Orçamento Geral do Estado, deve haver concessões. E quando não existem essas concessões, Nas concessões em que sentido, deputado? em que sentido? Em vários sentidos. E sobretudo na questão das prioridades. Não, para percebermos e para fazermos Sim. perceber quem nos está a acompanhar. Nós temos um Orçamento Geral do Estado para o setor da defesa e de segurança nacional. E poderíamos encaminhar este dinheiro, por exemplo, para o setor da saúde e para o setor da educação. É um exemplo. Nós poderíamos utilizar, nós encontramos no nosso Orçamento Geral do Estado várias associações de utilidade pública que não nos é dado a listagem de todas essas associações de utilidade pública. Ou seja, não é um orçamento geral transparente. Ora, nós não vamos votar a favor de um orçamento geral que, em nosso entender, não é transparente. Mas quando é feita a proposta do Orçamento Geral do Estado, não há a discussão entre os parlamentares? Há discussão na generalidade. Logo que nós recebemos o Orçamento Geral do Estado, na generalidade, nós conseguimos detectar já essas situações. Porque aquilo, e depois, depois, desculpa, como jornalista, porque a informação que nós passamos à audiência é que foi entregue a proposta do Orçamento Geral do Estado, que é ter uma proposta, os deputados vão discutir na generalidade, depois vão à especialidade, faz alguns ajustes, algumas alterações, e portanto queria perceber nesse sentido. Quando se olha para um orçamento, por exemplo, alocado para o setor da defesa ou para o setor social e não se concorda, é feita alguma discussão para se fazer alguns arranjos? É feita alguma discussão, mas as nossas propostas nunca são aceitas. E, portanto, quando as nossas propostas nunca são aceitas, nós não podemos validar um Orçamento Geral do Estado que, em nosso entender, não é transparente, não vai mudar a vida dos cidadãos, não vai potenciar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, não vai potenciar os direitos económicos e culturais dos cidadãos. Nós não podemos aprovar um orçamento dessa natureza. Daí que haja a necessidade de votarmos contra. Vamos deixar a doutora Uema terminar. Daí a necessidade de votarmos contra já na generalidade e posteriormente na especialidade. Exatamente por causa disso. Isso sabe o que é que se chama, Leda? Tentativa de aborto. Não, mas, E eu vou explicar porquê. Deixe-me explicar. O Executivo consulta os parceiros sociais. É o que está a fazer nesse momento, ou já deve ter feito, porque o orçamento tem de entrar até 30 ou 31 de outubro. 31 de outubro. 31 de outubro, tem este limite. Quando entra para a Assembleia, a forma dos deputados darem as suas contribuições é se passar na generalidade. Okay? E nós não estamos a pedir que a UNITA vote a favor, porque a UNITA nunca vai votar a favor, mesmo sendo um orçamento que beneficia a todos nós. Como temos esse direito, somos angolanos, né? Tem que beneficiar a MPLA, a UNITA e todos os cidadãos. Portanto, a UNITA já vota sem contribuir. O MPLA vota a favor, a UNITA vota contra. O orçamento vai para a especialidade. A UNITA dá as suas contribuições, muitas, senhora deputada, são admitidas. Não são. É verdade, são admitidas. E mesmo assim, isto não é verdade. a UNITA volta a votar contra. Isto não é só no Orçamento Geral do Estado. Nós já tivemos outras leis que nós admitimos as contribuições da UNITA e a UNITA depois vai votar contra. Mas pronto, eu não quero desfocar, eu quero pegar em algum ponto sim, um ponto muito importante, do Lino. Ainda bem que tocou nas viagens do Presidente da República. O Presidente da República, nesse momento, cumpre uma agenda enquanto estadista e enquanto Presidente da União Europeia. Da União Africana. Não, nós percebemos, sim. União Africana. Certo. Obrigada. E esta é a parte que vão dizer que é bajulação, mas a verdade tem de ser dita. Viajar muito não é divertido. É cansativo. Principalmente para um senhor com a idade que tem o nosso Presidente. Eu até fico impressionada enquanto jovem atleta com o vigor e a força que o nosso Presidente demonstra. Vou dar-lhe um exemplo recente. O Presidente teve que cumprir uma agenda enquanto Presidente da União Africana, agora já não europeia, Sim. agora em Bruxelas.
o presidente fez aquilo que nós chamamos de direta. E não é a primeira vez. Saiu de Bruxelas por Namibe. Ou seja, nunca deixa de honrar os seus compromissos internos. Portanto, o presidente, quando viaja, não viaja porque tem vontade. Ele está a sacrificar-se. Está a sacrificar-se. Deixa-me terminar. Está a sacrificar-se para promover o país, para atrair investimento privado estrangeiro, para melhorar a diplomacia, porque só fazendo. Porque não, na sua perspectiva. Não, eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. Eu vou terminar. Vou terminar, depois você vai falar, para não falarmos em uníssono. Exatamente. Está a promover o nosso país. Como é que as pessoas vão investir em Angola se não conhecerem Angola? E nós temos agora uma grande oportunidade, que ele é presidente da União Africana. Então, este assunto das viagens tem que ficar desmistificado. Viajar muito não é divertido. É cansativo, principalmente para um senhor daquela idade. E vamos sim exaltar a vitalidade e o compromisso do nosso presidente. Faz favor. Sim, eu queria... Lino Lourenço. Pois, eu concordo quando diz que viajar não é divertido. Mas o maior problema aqui não está em viajar ou não viajar. Primeiro, olhar para os objetivos concretos dessas viagens. Disse aqui a deputada que o presidente tem estado a viajar. Por um lado, um dos principais objetivos é incentivar o investimento interno, o que não tem sido verdade em Angola. Aliás, se olhar atualmente, todos os investidores aqui estrangeiros estão a abandonar o nosso país. Todos quem? Cite. Sim, estão a abandonar. Não, cite. Isso é um Porque facto. eu vou citar Emirados Árabes Unidos, Espanha, vou citar vários países que têm acordos com Angola, fruto das viagens diplomáticas. Aliás, do ninguém presidente. investe num país onde não há segurança e certeza jurídica. Este é um primeiro ponto. E este é o problema de Angola. E nós não podemos aqui, de algum modo, tapar o sol com a peneira, acho que eu posso assim dizer. Porque o presidente da República, ao viajar, é importante que ele assim o faça para, de algum modo, equilibrar a vida internacional do país, nas relações que tem com os demais países. Mas o que eu tenho estado a dizer, é necessário primeiro arrumar a casa, é assim que se diz. Né? Quando diz arrumar a casa, que entendimento é que primeiro se tem de procurar resolver os problemas básicos. É só isso que Angola clama, o povo angolano clama. Os problemas básicos. Nós temos todos os dias famílias que clamam por fome. Aliás, ontem mesmo vimos até uma informação a circular em algumas páginas de redes sociais credíveis de um jovem que ia caminhando, caiu porque estava com fome. Então, são essas questões que nós não podemos estar a olhar de ânimo leve quando o presidente viaja gastando muito, mas muito dinheiro. Qual deveria ser a prioridade para se resolver, por exemplo, a questão da fome, já que representa um partido político que vai concorrer também? Sim, a prioridade é definir políticas públicas concretas. E políticas públicas concretas são aquelas que estão voltadas à satisfação concreta e real das necessidades dos cidadãos. O que nós temos estado mais a acompanhar com as viagens do Presidente da República, embora que a deputada diz que é cansativo, mas não passa de um mero turismo. Isso devo afirmar. E não é bom, e nós temos estado a dizer isso. Pois está a afirmar na sua perspectiva. Já ouviu falar do Plano de Desenvolvimento Nacional? Quando se refere a políticas públicas, assim, ninguém precisa descabotear a verdade. Sim, se as viagens, tal como a senhora deputada disse, tal como a senhora deputada vou deixar terminar. Sim, vou deixar concluir em relação a este ponto. O maior problema que nós temos, muitas das vezes, precisamos olhar isto com muita seriedade, é se não conseguirmos internamente nos organizarmos, ninguém vai se atrair pelo nosso país. Obrigada. Você está a misturar assuntos. Por outro lado, não estou a misturar. Eu vou ter que repetir. Agora, só para terminar, eu queria avançar. Este é um não assunto e a senhora deputada sabe. Não sei não. Você está a adivinhar coisas e eu vou repetir aquilo que disse. Se a agenda do presidente interferisse nos assuntos internos, agora sou eu, se interferisse nos assuntos internos do país, o presidente, ao sair de Bruxelas, ia para a sua casa descansar. Foi direto para o Namibe trabalhar. Isso é um facto. E contra facto não há argumentos. Porque é factual. Apesar dos seus factos. Vamos fazer o apesar dos seus factos. Um minuto, senhores. O despesismo que existe é que o presidente da República, quando viaja, leva um grupo de avanço que tem ajudas de custo, fica nos hotéis, e isso é um custo acrescido para o país, ok? E, portanto, o presidente não precisa de, quando vai para fora, ter que levar mais de metade do seu executivo, por exemplo. Para além disso,
o grupo de avanço que é para a sua segurança, quando que nesses países onde ele vai tem a segurança garantida. Quando foi ao Brasil, por exemplo, até foi noticiado, Angola levou 3 Boeings. Não havia necessidade para isso. É despesismo. É disso que nós estamos a falar. Não, deputado, não, deixa-me terminar. Eu concordo que debatamos o despesismo. Como você mencionou, aí está certo dizer, nós sugerimos, e como deputados podemos fazer isso, que o Presidente, nas suas viagens, reduza, e coisas objetivas, reduza determinados custos. Agora, desvalorizar o trabalho diplomático, político e económico que o Presidente faz com as suas viagens está errado. Isto eu não fiz. Vamos deixar. Não, um minuto. Faz favor, deputado Webo. Vamos já terminar com isso, com o Orçamento Geral do Estado, para ver onde é que o dinheiro sai para o Presidente viajar, não é? A discussão no Orçamento Geral do Estado, que começa daqui a mais dias. Ok, eu quero só especificar alguma coisa. Senhor Presidente, vamos discutir próxima semana onde é que o dinheiro anda a sair. Ok. Veio para a cidade e abandonar os campos. E porque os campos também hoje não há incentivo. Mesmo que trabalharem, onde é que vão escoar? O escoamento refere-se a quê? Às vias de comunicação. Vias de acesso. Da mesma forma que nós temos... Colega, nós temos que voltar à base. Da mesma forma que nós temos falar de Aristóteles e falar de Platão. Alguém que tem fome, você está a gritar. Então, preciso irmos à base, porque Angola não precisa de tanta coisa. Sim, da mesma forma que nós, eu dizia que nós, da mesma forma que nós temos o êxodo rural, nós temos pessoas a votarem. O acesso nós temos, eu ia falar sobre isso, nós temos pessoas a votarem para as suas localidades. O que dizer sobre o canal de Cafo? Não. Espera. O problema é que muitos querem que se faça tudo ao mesmo tempo. Quantas pessoas, quantos cidadãos, quantos angolanos no Cunene, na MIB e o ILA têm sido beneficiados por causa do canal do Cafo? Grande investimento. Não, colega, o canal do Cafo, eu visitei o canal do Cafo foi o ano passado. Não, está bem construído. Desculpa. Exatamente. Está bem construído. Está bem construído. Já ia dizer que está mal construído. Não, o canal do Cafo está muito bem. O problema é que até agora não está distribuído. Ninguém beneficia diretamente porque não diga isso. Eu me candidatei para conseguir um espaço para fazer agricultura no Cunene. Sim, mas você está a falar do seu insucesso pessoal para servir a nação. Não. Nós temos pessoas, e até o povo de Cunene, esta altura, vai ficar triste consigo. Nós temos população local a beneficiar-se do canal do Cafo. Minha colega, o que é que acontece? Isso significa pecuária, que isso é centralizado. Mas nós não podemos negar aquilo que tem sido feito. Uma coisa é nós querermos mais, e nós reconhecemos que mais tem de ser feito, porque nós somos muitos e, como eu disse, continuamos a crescer. Mas nós não podemos, deixe-me terminar, nós não podemos deixar de ver aquilo que já tem sido feito. Nós não podemos esquecer que, do ponto de vista dos municípios, o Curoca, que fica no Cunene, é o município mais pobre de Angola. Sim. O que é que você quer dizer com isso? São dados. Não. Quando você diz que o Curoca é o município mais pobre de Angola, o que é que isso contraria o benefício que o canal do Cafo traz para a população local? Significa dizer que o canal não está a chegar aos cidadãos. Não, você pode dizer que o canal não está a beneficiar todos os cidadãos, mas há cidadãos que se beneficiam do canal. Os cidadãos que estão nós aceitamos e reconhecemos que há desafios, há dificuldades. O que nós não podemos aceitar é termos cidadãos a pintarem o nosso país como se fosse o pior país do mundo. Não é verdade. Não. Angola é um país com potencial, promissor, tem direção e tem rumo. Agora, temos que continuar a acreditar, temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a lutar. Isso faz com o quê? Com o diálogo que estamos a ter agora, que eu considero construtivo. Agora, termos uma perspectiva pessimista até sobre aquilo de bom que está a ser feito, não está correto. Não. Nós estamos a dizer que o Presidente devia ter olhado neste setor, porque o setor... Porque Nós, Presidente, o Executivo está a olhar. Está bem, eu digo isto porque atrás da TV Zimbo, depois dessa ponte, depois da casa do ponte do Camorteiro, vende-se a cisterna de água a 30 mil kwanzas. Eu compro.
Em Luanda não Nós temos água precisamos, potável. nós precisamos de coisas concretas. Nós não temos água potável. Não tem água. Não temos água para todos. Não Mas temos há quem água tenha água potável. potável. Água potável. Você não tem água potável? Não tenho. Em Eu minha tenho casa. água potável. Água potável é aquela que é insípida, incolor, inodora, própria para consumo humano, sem recurso à lixívia caseira ou sem recurso a mecanismos de tratamento. Nós temos água potável na Namíbia, nós atravessamos a fronteira da Namíbia, abrimos a torneira e podemos beber. No Cunene, nós não podemos fazer isso, porque não há Você estava água a falar de potável. Luanda, agora está a falar de Estou a Cunene. falar de Não. Luanda e Luanda tem exatamente o mesmo problema. As cisternas não são água potável, não são água tratável. E a larga maioria dos cidadãos em Luanda vive através das cisternas. A deputada agora falou melhor. Falou de uma percentagem da população. Há pouco tempo estava a dizer que não existia. É a estava a ser maioria, é a fatalítica. maioria. Não, mas temos É ou a não temos? maioria. Não se temos pode água contradizer, potável. porque Não você ora temos- diz que não não temos, temos água ora diz que potável não em temos, Angola. ora Não- diz que não boa temos. parte não tem. Não Você tem temos. que decidir o que quer Vou dizer. aproveitar esta- Não, mas não diga o que não você quer temos dizer. minuto, água senhoras. potável em Angola. Oh, já mudou as suas E por palavras. isso- Há pouco e- tempo e dizia que por uma parte isso Minuto, não senhoras, tem. por E agora favor. a diz larga que maioria Deputada das Oiva. pessoas Não tem. utiliza água engarrafada Vamos ouvir o- que é feita a nível nacional ou é importada. Não, nós Por que continuamos razão? sem entender Um aquilo minuto, que quer por dizer, favor. porque você se está a Já vamos- contradizer. Não já estou-me vamos a voltar para- contradizer, não há para água Tem que concluir potável. dizer esta o que ideia. quer dizer de forma Lino clara. Lourenço, Não é. representa o Partido Sim. Liberal. Que visão Exatamente. é que tem? Ainda olhando para os desafios, porque depois, e porque estamos a olhar para os desafios do novo ano parlamentar, Exatamente. vamos olhar para aquilo que foi feito na legislatura, deixa ver se para não dizer errado, na sessão legislativa passada e o que é que foi transferido para esta e que faz com que os angolanos tenham a expectativa de que, de facto, ao longo desta legislatura que vai ser aberta amanhã, possam ser resolvidos. E vamos olhar mais propriamente para aquilo que é o nosso Parlamento, onde estão os representantes dos angolanos. Faz Exatamente. favor. Bom, antes mesmo de responder à questão, eu queria avançar aqui um dado muito importante. Essas questões todas residem num facto muito simples. Nós temos um Estado que, de algum modo, foi mal concebido, né? Desde a sua própria estrutura. Temos um executivo que, de algum modo, tem os seus próprios órgãos que auxiliam o Presidente da República, né? Na administração ou na execução das políticas públicas e que muitas das vezes não têm, de algum modo, apresentado resultados concretos porque esses não têm contacto direto com a realidade das coisas, não têm contacto. Quando diz resultados concretos, são resultados concretos em relação Estou- a que as questões foram levantadas aqui. Exatamente. Por quê? Certo. Porque situações como a água, por exemplo, se nós tivéssemos, de algum modo, políticos, né, que tenham esta responsabilidade de aferir concretamente, ou seja, chegar até o local, constatar a situação, antes de determinar ou de definir uma determinada política, primeiro verificar. Isso não acontece. Nós temos órgãos de Estado que passam mais tempos em gabinetes e vão tomando as suas decisões simplesmente em papéis e não conseguem fiscalizar concretamente as obras. E depois o que é que isto resulta? Em políticas paliativas, ou seja, são coisas feitas simplesmente para ludibriar o cidadão, né? E não tem uma durabilidade que ofereça, digamos assim, que ofereça qualidade de serviço. Temos muitos serviços destes que já foram avançados pelo Executivo, claramente temos de reconhecê-los, como é o caso também das infraestruturas que têm a ver com as estradas e hospitais, mas têm um curto tempo de durabilidade e oferecem pouca qualidade. Então, isto passado, se calhar, 2, 3, 4 anos, deixa de funcionar. Um exemplo concreto que eu apresento. Precisamos dobrar a questão da fiscalização? Precisamos, e cada titular ou cada auxiliar, por exemplo, eu falo das administrações ou dos governos provinciais, ao permitir ou ao, de algum modo, executarem uma determinada política, eles devem ir até o local, estudar concretamente determinadas localidades, ver como é que as populações vivem, como é que elas podem ter acesso a um determinado serviço, a um determinado bem, e definir como deve ser. Isto não tem estado a acontecer em Angola. Por quê? Porque em Angola o titular do Poder Executivo vai autorizar
vai autorizar uma verba, que o próprio Orçamento Geral do Estado já prevê, e este simplesmente vai, de algum modo, alocar sem saber como isto vai ser usado. Então, este é um grande problema. E isto é que nós temos estado a dizer, a máquina estatal está pesada, né? O Estado em si comporta um vasto setor de serviços públicos que ele não consegue por si controlar. Então, este é um problema. Por isso é que nós temos estado a dizer é necessário reduzir a máquina estatal, torná-la um pouquinho mais flexível, de modo a que até os privados tenham também intervenção direta naquilo que é a administração das políticas públicas. Porque quando o Estado chama tudo para si, né, privatiza, centraliza tudo, obviamente que isto vai perder-se, não consegue de algum modo controlar de como é que as políticas públicas devem funcionar. Por exemplo, nós, na questão que nós temos estado a dizer sobre a construção de estradas em Angola, seria bom que, se esse setor também fosse permitido, que os privados, né, tivessem intervenção direta, cooperassem com o Estado, porque um privado tem um compromisso, digamos assim, um pouquinho mais voltado a resultado concreto em função daquilo que é o seu compromisso, né, para dar aqui o acabamento final da obra. Nós temos empresas que concorrem, ganham os concursos públicos, mas de um modo, digamos assim, não transparente. Isto eu aqui afirmo, porque os concursos públicos que deveriam estar na base não se verificam, né? Nós estamos acostumados com a famosa contratação simplificada. É um mecanismo que não tem facilitado o Estado, primeiro, fiscalizar o montante que é investido para uma determinada obra, e realmente fica difícil, né? Fica difícil. E pronto. Por outro lado, o que eu queria com isso também avançar é que o Presidente da República amanhã, na sua intervenção, não sei se acautelou, mas deverá procurar acautelar a redução da carga tributária. Este tem sido um grande mal na sociedade angolana. Por isso é que determinadas políticas não avançam, e aqui reitero mais uma vez, é muito importante que olhemos ao princípio da livre iniciativa econômica. Senão vamos ter um país encravado no tempo, que o Estado vai lutar há anos, vai prometer coisas que não vai conseguir realmente concretizá-las, né, ou realizar. Obrigada. Sim, então, eu acho que o Lino tocou em alguns pontos, mas misturou temas e alguns pontos, não sei se falou com devido conhecimento de causa. Vamos falar um pouquinho sobre as funções básicas dos deputados. Certo. Primeiro, a função de representatividade. Exatamente. Dignos representantes do povo, uma vez que somos eleitos em eleições gerais. Certo. Segunda, a função legislativa, a exclusividade como fazedores de lei. Exato. E terceira e última função básica, a função de controle e fiscalização dos atos do Executivo. Portanto, porque não existe na prática. Não, estamos aqui 3 deputados e cada um vai responder por si. Não foi Vamos retirado o responder mecanismo da Mas fiscalização. onde é que eu lhe digo que você, muito onde é que eu lhe digo que falou um pouquinho sobre conhecimento, sem conhecimento de causa? Porque imputou tudo ao Executivo e ao Presidente da República. Mas a função, de acordo com a nossa Constituição, de fiscalização dos atos do Executivo é dos deputados. Sim, mas... Sim, e agora mencionou a todos os deputados, não exclusivamente a deputados de um partido, que não é feito. Pode não ser feito como devia ser, porque nós reconhecemos que a abrangência da fiscalização é um grande desafio. Os deputados, ao mesmo tempo, têm de estar a fazer leis, têm de fiscalizar, mas tem sido feito. Por isso é que há jornadas parlamentares, por isso é que há visitas. Quando eu estou com... Desculpa, permita-me mesmo. Não, vamos fazer o seguinte, Lino Lourenço. Exato. Precisamos, eu estou a ser pressionada para cumprirmos para o intervalo. Não, quando regressarmos vamos abordar sobre isso, porque ok, quando regressarmos sim. nós vamos olhar para algumas das responsabilidades